Fala pessoal, tô aqui com o item 43 hoje, trouxe ele pra gente, tá? Eu não tô seguindo uma ordem e tal, tô pegando aleatoriamente aqui, dou uma lida e falo, não, esse é bom, acho que esse é bom eu levar para discussão. Então 43 eu trouxe aqui hoje para vocês, um item que eu alerto sempre para vocês, isso aqui eu bati muito na tecla. Quem adquiriu o nosso curso lá, o professor Gilvan destacou isso aqui lá, tá? Os movimentos ali. Então, quando você tem música clássica, é muito importante que você saiba a divisão dos movimentos, as divisões ali dos atos e tal, o que acontece no primeiro ato, no segundo ato, por aí vai, certo? Então a gente tem muito isso lá e a prova do ano passado foi um exemplo disso, tá? Isso vale para as 3 etapas, não só para a primeira etapa. Então aqui de cara na primeira etapa você já tem que saber disso aí. Então muitas vezes você apenas, tem uma música clássica ali, você assiste o clipe e pronto, acabou, você acha que aquilo vai ser suficiente. Não é, você tem que fazer um estudo muito mais aprofundado, que é o que a gente mostra lá no nosso curso. Então aqui o item falou bem assim, 43. Em relação à obra, né, brasiliana, tá? Regida pela Elijah Madil. Então, ela veio e falou bem assim, ó, Allegro moderato, Adagio e Allegro são 3 movimentos de brasiliana, tá? Brasiliana, então, é uma das obras lá de música, tá? Nas músicas clássicas que nós temos lá. Então, ele queria saber se a divisão é essa mesmo. Se a brasiliana, ela é dividida nesses 3 movimentos. Primeiro movimento, segundo movimento, terceiro movimento. Isso é dividido dessa maneira aqui, tá? Se esses 3 são os movimentos de brasiliana. Eu trouxe aqui para vocês que o item está correto, é isso mesmo. Ela é composta por 3 movimentos. Isso aqui, inclusive, é um pedacinho, é um print lá do slide da aula do professor Gilvan, do nosso curso. Então, Allegro, Moderato, Adagio e Allegro, justamente é a sequência que acontece dos 3 movimentos de brasiliana, tá? E só para expandir um pouco mais o nosso conceito, só para a gente perceber um pouco mais, Allegro vem do italiano, significa alegre, tá? É um andamento musical, então, e aí a gente tem que entender aqui um pouco de teoria musical para clarear um pouco qual que é a função desses nomes ali, a divisão desses nomes, tá? Existe um negócio chamado andamento, tá? Que é a velocidade com que as pulsações ocorrem ali no movimento da execução da música clássica. Então, dependendo das batidas por minuto, ela vai receber um nome, uma classificação ali. Então, vai ter um primeiro momento que a música às vezes está leve, às vezes está mais avançada, às vezes está mais agitada. Então, dependendo das batidas por minuto, ela vai receber um nome. Então, quando brasiliana, ela recebe esses 3 nomes, a gente tem Allegro, Moderato, Adagio e Allegro. Se a gente for observar aqui, ó, Allegro, né, que é o nome ali que repetiu mais aqui, o Allegro ele tá bem aqui, ó. Allegro, né, são 120 a 168 batidas por minuto e é uma batida que é um ritmo ligeiro e alegre, tá? Então na parte final, então a gente tem aqui um ritmo mais ligeiro e mais alegre da música, ou seja, na parte na terceira metade ali, então na terceira parte da música ali, os 3 minutos finais, ela já é quando você escuta realmente, ela é bem mais agitada. Então, em relação aos pedaços anteriores, os movimentos anteriores. Então, beleza. Allegro moderato, já você tem aqui a questão de ser ligeira, alegre, mas moderato. Moderato você vai ver aqui, ó, que é entre 108 e 120. Então, é moderado mesmo. Não é nem tão rápido e nem tão lento, é intermediário. Então, ela começa numa pegada mais intermediária, tá? E ela, lá no final, tem uma pegada mais rápida. E no meio, a gente tem o adágio. O adágio está aqui, ó. O adágio está aqui com 66 e 76 batidas por minuto. E aqui ocorre vagarosamente, tá? Então, você vai perceber isso quando você ouvir a música lá. Você vai perceber que ela é dividida em 3 partes mesmo. Você vai ter uma parte inicial, que é uma parte não tão rápida e nem tão devagar. No meio, ela é uma parte bem lenta. Tem um momento que ela até dá uma parada. E lá no final, ela é bem mais agitada, bem mais avançada ali, né? Bem mais... expressa-se muito mais emoção ali na execução. Então, por isso que ela tem essas 3 divisões. Eu trouxe aqui para você saber um pouco mais, então, sobre como acontece a execução dessa música. Essa questão de quantas batidas por minuto, isso aqui você não tem que saber. Talvez você teria que saber se alegre é uma coisa mais agitada, se é uma coisa mais rápida, se é mais alegre, se não é tão alegre assim.
Então, talvez essas informações que eu trouxe da característica aqui do movimento, talvez possa ser explorado futuramente na prova de 2020, 2021, mas a prova aqui de 2019 ela só quis saber o nome da divisão, os nomes que aparecem na divisão mesmo dos 3 movimentos. Mas eu trouxe além para você, então eu trouxe o significado mais ou menos, né, em termos práticos do que significa ali esses termos, tá? Quando acontece a execução da música, beleza? Então perceba que o estudo aqui das músicas ele vai muito além muitas vezes. A banca ela pode mergulhar muito mais a fundo e só quem está se preparando com qualidade vai estar preparado para isso, ou seja, ou vai estar um pouco mais preparado que o restante, porque se você não souber desses detalhes aqui, muitas vezes você perde uma questão que pode até ser simples, mas por você não ter visto nada sobre isso, você não vai conseguir responder, tá? Aí você fala, mas como é que cai teoria musical? Sou de escola pública, de repente, lá meu professor nunca falou disso e tal. Pessoal, a parte de teoria, essa parte de teoria musical aqui, ela é para estar lá em artes, tá? Então, a disciplina de artes é para ela contemplar não só artes plásticas e visuais, mas também cênicas e música. Só que muitas vezes não dá tempo, o professor ele tem tantas áreas da arte para poder trabalhar, que se ele não fizer uma programação ali, não priorizar, muitas vezes ele não vai conseguir trabalhar tudo isso com vocês. E às vezes ele nem é da música, tá? Então você vai ver às vezes um professor de arte que trabalha mais a parte de pintura, a parte mais teórica. Outros vai trabalhar mais o teatro. Outros aí pode ser que outros trabalhem mais a música. Então você vai ter no mínimo 3 divisões aí que uma pessoa só vai ter que fazer esse tipo de trabalho. Então, por isso que o estudo aqui das obras, ele vai ter que ser um estudo muito mais seu, assim, do que você esperar que a escola traga isso para você. Porque, primeiro, não é obrigação da escola estar alinhada com a prova do PAS, não há essa obrigação, né? Mas, logicamente, os professores, muitos deles vão tentar fazer esse link para vocês, mas não é obrigação da escola. Então, cabe a você, candidato, estar preparado e você percebe isso resolvendo as questões das provas anteriores, que você vai vendo que necessidade você tem, tá? O ideal aqui seria que você tivesse 3 professores, no mínimo, para trabalhar cada uma dessas partes. Nas escolas particulares, a grande maioria delas trabalha sim, você tem esses 3 professores fazendo esse trabalho individual, porque aí você consegue avançar muito mais na discussão de cada obra dessa, mas destaco que nem todas, tá? Destaco que nem todas elas, certo? Então é uma coisa que vai depender muito mais da sua preparação, da sua força de vontade na preparação para poder chegar nesse nível, tá? Por isso que a gente tenta preparar esse curso online com muito detalhe para vocês, para que a gente consiga, então, reduzir um pouco dessa lacuna, né, que existe aí, que pode existir na sua preparação, para que você consiga um resultado melhor. Então, continue contando comigo aqui. Todos os dias nós teremos, então, um conteúdo novo aí para vocês, um tópico novo para a gente discutir, uma questão nova, para que a gente possa, então, colaborar na sua preparação. Não esquecendo que abaixo tem um link dos nossos cursos aí. Quem tiver interesse, fique à vontade para adquirir, beleza? Valeu, pessoal. Até amanhã.